Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar a nossa celebração da Eucaristia, nosso 9º encontro. Estamos fazendo a oração da coleta, a segunda parte. Vamos trabalhar o aspecto formal dessas orações. Dando continuidade à nossa compreensão da liturgia, que ela é toda pensada teologicamente e no sentido celebrativo, soterológico da salvação do ser humano, realizado por Cristo em nosso favor. Vamos refletir a forma e o conteúdo das coletas. Primeiro a forma, depois no terceiro encontro, dessa terceira parte sobre o conteúdo. São orações objetivas e claras, dando a finalidade àquilo que se celebra. A coletânea, também chamada acervo, das orações romanas, que encontramos nos primeiros sacramentários, foram formados entre o século III até o século VI, antes da época em que a Igreja Romana realizou a passagem da língua grega para o latim na liturgia. Por muito tempo, na liturgia, a formulação da palavra da oração estava confiado ao próprio presidente da celebração ou o liturgo, se quisesse criar livremente, ou que ele recitasse um texto já formulado. O próprio Santo Agostinho, em seu livro A Catequese aos Rudes, alertava aos alunos que tinham boa educação para não escandalizarem quando alguns bispos e servos da igreja usavam barbarismos, ou quando não entendiam ou separavam errado as palavras que usavam. Está no livro Catequizando os Rudes, no capítulo 9, parágrafo 13. Mas o próprio ambiente de Santo Agostinho, nesse próprio ambiente que ele viveu, encontramos decisões de concílios, exigindo que a liturgia usasse apenas textos previamente verificados por uma pessoa capaz. Aos poucos, a oração litúrgica foi reduzida à fórmula mais breve possível, embora neste quadro existia espaço para desdobramentos ricos e variáveis. Orígenes, na sua obra sobre a oração, dizia que a oração bem formulada deveria começar com o louvor de Deus por Cristo no Espírito Santo, trinitária. Ao Pai, pelo Filho, no Espírito, expressa essa dimensão soterológica, a Trindade, que se manifesta na história da salvação. Deveria passar para o agradecimento à confissão da fraqueza, e somente depois disso seria válido apresentar súplicas de coisas grandes e celestiais para finalmente terminar com uma nova doxologia ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. É diferente daquela doxologia que a gente fala assim: glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ao colocar essa conjunção aditiva e, nós estamos colocando tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo na mesma realidade, na mesma unidade, na mesma dignidade. Então nós dizemos que essa realidade que coloca as pessoas divinas nessa mesma realidade se trata da Trindade em si, da relação interna em Deus. Nós professamos a relação interna das pessoas divinas, mas na liturgia nós usamos o aspecto da salvação, da manifestação da salvação da pessoa divina, ao Pai, através do Filho, no Espírito Santo. A oração romana se restringe quase exclusivamente à súplica. Podemos distinguir dois tipos de orações romanas. A tipo simples, que contém nada mais do que o elemento indispensável de um pedido, seja na forma de imperativo ou no subjuntivo, exprimindo desejo e esperança. Exemplo: dá-me, Pai, pão. Seu uso imperativo, suplica ao Pai e aquilo que precisa, pão.
Ou você pode usar, né, a forma subjuntiva, pão me dá, Pai. Isto é uma oração simples, imediata, sem enfeite ou acessório. Oração do tipo ampliado acrescenta a invocação de Deus, a que é anteposta uma bênção, chamada predicação relativa. Ela sempre começa com essa expressão, Deus que. Então, nós vamos ver nas coletas sempre essa expressão, sempre não, a grande maioria das vezes, Deus que. Vejamos isso na oração da coleta da missa de Epifania, que diz, ó Deus que. Aí continua, hoje revelaste. Então, explica essa realidade dessa oração, né, de tipo ampliado. Né? Vai acrescentar, né, a realidade para aquilo que está sendo justificado, aquilo que se celebra, a comunidade celebrante. Na missa do batismo do Senhor, nós vemos Deus eterno e todo-poderoso. Aqui nós temos atributos divinos, Deus, atributo eterno e todo-poderoso. Agora vem que, Deus que, sendo Cristo batizado. Nesta fórmula do tipo ampliado, já encontramos uma reflexão literária e também ela é toda estilizada através de uma arte retórica. Ela é musicalizada também. Esta oração ampliada, nos acervos mais antigos das orações das missas romanas, que nós encontramos, né? Não encontramos essas fórmulas usadas nem para as oferendas, nem para depois da comunhão. Então, as orações que nós encontramos da coleta da missa, normalmente ela sempre, a maioria das vezes, esmagadoramente, sempre trinitária. Ó Deus, pelo Pai e no Espírito Santo, ó Deus que. Já no ofertório, na comunhão, nós encontramos ela sempre binária. Ao Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto na oração para o acolhimento das ofertas, quanto naquela oração da pós-comunhão. Então se limita a uma súplica, cujo objeto é usado para a preparação das oferendas, então, Pai pelo Filho, e recepção da comunhão. Somente para a oração do dia da coleta, se usa esta fórmula ampliada e principalmente nos dias comemorativos nas festas dos santos. A coleta é uma oração litúrgica, comunitária, e tem tendência de passar, né, de rezas singelas da mente para uma forma mais racional da confissão, porque ela é mais complexa, né? Ela é de tipo ampliado, então ela é complexa, ela está sempre realizando ou trazendo os atributos divinos e aquilo que Deus opera naquela missa que está sendo celebrada. Então, na formulação racional da confissão, da afirmação carregada de pensamentos. Na forma clássica que nós encontramos da oração da coleta, com seu equilíbrio entre rezar e pensar, podemos encontrar nas orações solenes aos domingos e também depois de Pentecostes, essa realidade que nós vemos, então, dessa oração ampliada. Assim encontramos na forma da coleta que se pede a Deus que ouça todas as intenções dos corações das pessoas que ali estão reunidos. Então, é uma súplica a Deus. Ou também se pede a ajuda divina, a superação do erro, do perigo, o ânimo para o bem, perdão dos pecados, alcance da salvação, que vem como essa realidade ampliada. A oração em seu aspecto formal, podemos ver através de alguns exemplos. Por exemplo, a oração da coleta na festa da Epifania do Senhor. Vamos lá. Começa, ó Deus, isto é o Pai. Então a oração se dirige ao Pai. Depois diz, ó Deus que. Então já é uma oração complexa, né? Uma coleta complexa. Então diz, hoje revelastes o vosso Filho às nações. É a realidade do mistério celebrado pela comunidade naquele momento.
a centralidade do que se celebra, a epifania, manifestação de Jesus. Essa realidade manifestada pela presença da igreja, guiando-as pela estrela. Agora vem a súplica no verbo no imperativo. Concedei aos vossos servos e servas, que ali estão presentes para rezar, que estão reunidos no hoje para celebrar, que já vos conhece pela fé no hoje. Contemplar-vos um dia face a face no céu, a escatologia, o fim dos tempos. O objetivo final. A fórmula: Pai, mediação, nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. A oração da coleta no batismo do Senhor. Essa é a forma. Ó Deus, claro, Pai. Agora nós temos atributos divinos, eterno e todo-poderoso, dando a realidade daquilo que se refere a Deus. Então, ó Deus Pai, que, então, é complexa. Sendo Cristo batizado no Jordão, a centralidade daquilo que se celebra naquele dia, o evento salvífico do batismo de Jesus, e essa realidade do batismo pairando sobre ele o Espírito Santo, o Pai, então, o declarar solenemente o vosso Filho. Este é o mistério da fé, da festa que celebramos. Agora vem o verbo no imperativo, concedei. E diz, aos vossos filhos adotivos, isto é, aqueles que estão presentes ali no hoje, que se reúnem naquele momento para celebrar. Renascidos da água e do Espírito, aqueles que celebram são batizados, nasceram e foram batizados, participam do mistério do corpo de Cristo. Perseverar constantemente no vosso amor presente, não é futuro, é presente. Estão se celebrando para que se tenha forças para viver o presente da festa que se celebra na vivência do batismo. Assim, na coleta, revela a luta espiritual dos cristãos. Então, daquele momento, daquela realidade, daquela festa, onde a fé é celebrada e os cristãos pedem, nesse momento, para que as orações sejam acolhidas, para vivenciar esse sentido da fé na vida dos cristãos. Então, assim, na coleta, revela a luta espiritual dos cristãos, sempre em realidade de pares, em termos opostos, e que nossos caminhos da fé e nos nossos caminhos da terra, isto é, as coisas do corpo, as coisas da alma. Por exemplo, na primeira semana do tempo comum, na terça-feira, nós podemos ver os apóstolos pensar e agir como forma da oração. Diz assim: dai-nos a compreensão de nossos deveres, para que possamos pensar e compreender os nossos deveres. Então, pensar, agir e a força de cumpri-los, de realizá-los. Então, é uma oração que trabalha com esse oposto, pensar e agir. Na própria festa de Santo Antão, dia 17 de janeiro, diz assim: é o peso do próprio empenho, primeira parte, e o oposto, intercessão celeste dos santos. Diz: concedei-nos vencer as tentações do inimigo. É o peso do próprio empenho, o verbo no imperativo. Nós possamos nos empenhar para vencer as tentações do inimigo. Que Deus nos dê essa graça. Intercessão celeste dos santos. Como destes a Santo Antão, esplêndidas vitórias contra a força do mal. O exemplo de Santo Antão seja o exemplo também da comunidade para vencer o mal. Ele se torna, então, esta expressão da experiência de quem vence o mal, e que está lá na sua intercessão, porque está pedindo por intercessão de Santo Antão. Quarta-feira de cinzas. Nós devemos o oposto, abstenção dos alimentos ou jejum do pecado, jejum e também do pecado, e de outro lado a liberdade para as boas obras.
Então, na quarta-feira de cinza, a oração diz assim: concedei-nos a graça de começar com santo jejum esse tempo de quaresma. Abstenção de alimentos de jejum é a súplica da comunidade para aquilo que se celebra na quarta-feira de cinzas. E a liberdade para as boas obras. Então diz, para que neste tempo da quaresma, no combate contra o espírito do mal, então, a ação das boas obras, sejamos fortalecidos com o auxílio da temperança. Então, aqui nós temos o aspecto dessa realidade que se coloca entre abstenção dos alimentos, jejum e abstenção do pecado, e liberdade para as boas obras, do outro lado. Também nós vemos a confissão e imitação de um lado, fé e realidade do outro. Nós temos uma oração que diz: Deus, que governais o céu e a terra, escutai orações do vosso povo. É uma confissão, é uma súplica, né? Colocando aquilo que é a ação divina, né? E confessa a realidade da busca, da confiança das preces do povo. Fé e realidade. Dai ao nosso tempo a vossa paz. Então, confissão e imitação de um lado, fé e realidade do outro. São orações complexas. Nós também podemos ver o tempo, agir externo da realidade, um serviço temporal, e entrega do fiel do outro lado. Então, no tempo de Natal, segunda-feira depois da Epifania, diz: agir externo da realidade, o serviço temporal. Então, diz a oração: ilumine nossos corações, a realidade, para que, passando pelas trevas deste mundo, a realidade temporal, a realidade que estão vivendo, o agir externo da realidade, se faz a entrega do fiel. Cheguemos à pátria da luz que não se extingue, né? No sentido já escatológico. Vida interior da salvação eterna e oposição, realidade duradoura de outro lado. Na missa do batismo diz: vida interior, concedei-nos vossos servos e servas que já vos conhecem pela fé. Então, já essa realidade que já dá essa vida interior, essa vivência interior de cada pessoa. E a realidade duradoura de outro lado. Contemplar-vos um dia face a face, né, no céu. Então, essa realidade duradoura que chega à plenitude do céu. Então, essas orações complexas, elas são sempre divididas em pares, dando um sentido dessa complexidade daquilo que é celebrado, né? A súplica ao Pai sobre aquela realidade que é celebrada, para que os cristãos possam assumir a realidade no momento presente ou atingir o momento eterno. Então, são sempre orações complexas que procuram, então, dar esse sentido do qual celebramos. Então, a oração da coleta, nós estamos vendo o aspecto formal, depois vamos ver o aspecto do conteúdo. Esse aspecto mostra que, nesta oração, nós estamos suplicando ao Pai, pelo Filho, no Espírito, né, essa realidade da ação soterológica na história. E, ao mesmo tempo, sempre mostrando a realidade que nós estamos vivendo, ou a graça que nós já participamos, e a realidade que nós queremos alcançar, seja no presente, seja na eternidade. Então, é sempre a oração dos fiéis, que assume tudo aquelas realidades que elas trazem em seu coração, que é assumida numa unidade, e ela se torna uma prece comum para todos. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.